Programa Fé Perfeita. Um grande shalom a todos vocês. Este é o programa Fé Perfeita. Eu sou o pastor César Augusto. Estamos aqui para um momento de comunhão, de meditação, de oração, de leitura da Bíblia. Estamos aqui juntos para ouvirmos, inclusive, hinos também, não é? Estamos pedindo a você que, enquanto nós estamos nos preparando para entrarmos na nossa meditação, que você entre em contato aí com seus parentes, seus amigos, o seu pastor, o seu líder espiritual e peça para ele assistir também este programa, porque eu tenho certeza que nós estamos indo para uma hora de milagres. E eu costumo dizer, ainda dá tempo de você convidar alguém e dá tempo de Deus fazer por você coisas impossíveis tornar-se possíveis. Hoje nós vamos estudar juntos aqui o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Este é um fato bem interessante, porque Jesus vai com seus discípulos até Jerusalém e naquela manhã, quando ele está saindo do templo, os discípulos faz esta observação. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. Então, enquanto nós ouvimos aí este hino, você convide seus amigos, seus parentes, para que possam participar desta nossa meditação, deste momento especial. E não se esqueça que no final desta meditação iremos orar por você, pela sua família, pela sua saúde, pelos seus negócios, pelo seu casamento, pela sua vida e, sobretudo, pela sua alma, sua comunhão com Deus. Então nós vamos aí para este hino e voltamos logo a seguir e dá tempo de você convidar mais alguém para participar conosco deste momento que é a hora dos milagres. E a estrela ali brilhou, não foram todos que viram, mas ali estava o Redentor, e a estrela ali brilhou, e a estrela ali brilhou. Ali andou, ali curou e libertou os oprimidos. Mesmo assim o perseguiram e por fim o pregaram na cruz, mas ele ressuscitou. Então, nesta quarta-feira, Jesus com seus discípulos aqui no templo, quando vai deixando o templo, os seus discípulos demonstram a confiança, a fé, a admiração por uma igreja. Aqui nós estamos falando de templo, você sabe, tanto quanto eu, de Abraão veio Isaque, Jacó, os seus descendentes, e também, mais tarde, aqueles foram levados para o Egito, saem do Egito sob a liderança do profeta Moisés, passam 40 anos peregrinando pelo deserto e eles não tinham templo. O que eles tinham no deserto? Uma tenda chamada de o tabernáculo. E ali, naquela tenda, Deus descia e ministrava ao seu povo falando
dentre os querubins, lá no lugar santíssimo. Mais tarde, nós encontramos que eles vieram, se estabeleceram na terra da promessa, e na terra da promessa, a tenda estava colocada em Siló, na época do profeta Samuel. Mais tarde, Davi transfere para o Monte Sião, e mais tarde, então, Salomão, seu filho, pela primeira vez, edifica um templo. O templo não era como os nossos hoje, que tem bancos, que tem microfone, que tem ar-condicionado, que tem banheiro. Não, era um lugar onde o povo ia apenas para prestar sua adoração. Ainda era sacrificado os bodes, os cordeiros, as pombas, as rolas, os novilhos, não é? Que eram levados anualmente em cada festa para serem oferecidos ao Senhor. Bem diferente do conceito que nós temos hoje de igreja. Então, aqueles homens daqueles dias, os discípulos, tinham aquele lugar como um lugar sagrado, e na verdade o era. Então, era o lugar de onde se procedia a adoração e de onde também Deus vinha se manifestar ao seu povo através de profetas e sacerdotes. Os discípulos, ao deixarem o templo naquela manhã de quarta-feira com Jesus, chamou a atenção sobre a estrutura do templo. Deixa eu falar um pouquinho mais, vocês têm que lembrar que Salomão edificou o templo, mas mais tarde, por causa do pecado do povo, nós vamos lembrar que o templo foi destruído por Nabucodonosor, que levou cativo para a Babilônia os moradores de Judá. Mais tarde, 70 anos depois, veio Zorobabel, por ordem de Deus, através do rei Ciro, e reconstruiu o templo. Mais tarde vieram, depois do domínio dos gregos, que o reino foi dividido em 4 partes, vieram os descendentes de gregos, que na verdade estavam sob o domínio de 4 generais de Alexandre, e vieram, sacrificaram no altar porcos, sacrificaram no altar, derrubou, colocou imagens, proibiu a adoração no dia de sábado. Então houve a revolta dos Macabeus e mais tarde, então, o templo é retomado sob o domínio romano e Herodes, que não era judeu, era edomeu, e queria agradar os judeus, então reconstrói, aumenta, faz a esplanada do templo e torna o templo muito bonito e muito atrativo. Jesus, então, é chamado pelos seus discípulos a atenção para olhar toda aquela beleza, toda aquela estrutura. E quando Jesus, então, está vendo que os discípulos tinham grande fé no templo, grande fé na religião, grande fé na igreja, Jesus, então, anuncia a destruição do templo. Jesus pôde olhar, irmão, amigo que está me assistindo, além da visão humana. Eu quero dizer a você que é muito bom você ter um lugar para se congregar, para levar sua família, mas eu queria dizer a você uma coisa: nunca coloque a tua fé em igreja alguma. Estabeleça a tua fé em uma coisa que nunca será derrubada. As igrejas vão passar, qualquer uma delas, a Assembleia, a Batista, a Presbiteriana, o tabernáculo onde eu estou pastoreando, tudo isso um dia vai passar. Agora, só há uma coisa que é infalível e que nunca vai passar, que é a palavra de Deus. Jesus disse isto: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, Jesus, a primeira coisa, vai desconstruir a fé dos seus discípulos no templo. É por isso que ele anuncia a derrubada do templo. E você sabe perfeitamente que todas as igrejas estão numa decadência. Você pode pegar o princípio, a origem de cada igreja. Ao princípio, ela tem uma postura, uma posição, mas você sabe,
como uma casa. Precisa de ser reformada, precisa de ser remodelada, senão vai ficando velha, desgastada, e daqui um pouquinho vira uma tapera. Vira apenas uma coisa que tem que ser abandonada. E a igreja está caminhando para esta decadência. Todas elas, desde a sua fundação, vêm se desgastando ao longo do tempo, e a religião vai se tornando cada vez mais inoperante. Muitas igrejas e o pecado abundando. Cada esquina uma igreja, cada esquina alguém está anunciando e, no entanto, mais adultério, mais crime, mais violência, mais homossexualismo, mais lesbianismo, mais assaltos, mais drogas. O que está acontecendo? Onde está o sal da igreja? Onde está a luz da igreja? No entanto, você vê que nós deveríamos estar aqui assumindo um papel muito importante. Mas Jesus anteviu todas estas coisas. É por isso que ele disse que era necessário uma restauração no tempo final. Então a igreja, ela estava lá de pé naquela hora imponente. Herodes havia dado vida às suas paredes, mas Jesus olhou e disse: eu quero dizer uma coisa, não haverá pedra sobre pedra que não será derribada. Aquilo, por certo, mexeu a imaginação dos discípulos. E o verso seguinte disse: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A primeira coisa, Jesus não havia tocado nesses pontos. Havia apenas dito que o templo ia cair. Eu quero mais uma vez dizer a você: não coloque a sua fé numa igreja, não coloque a sua fé em um homem, em um pastor, em um padre, em um bispo, coloque a sua fé na palavra. Porque tudo isto são coisas passageiras. Então os discípulos vieram particularmente a Jesus e lhes perguntaram: quando serão estas coisas? Quando é que o templo vai cair? Quando é que não vai haver pedra sobre pedra que não será derribada? E qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Então nós vamos ter, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, estas coisas ditas por Jesus aqui, a resposta a estas três perguntas. Quando serão estas coisas? Jesus falou, então, sobre o cerco de Jerusalém. Ele disse: olha, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que não no inverno e nem no sábado? Porque no inverno Jerusalém e os montes estariam cobertos pela neve, não é? E no sábado a tradição mandava fechar as portas da cidade. Então, com as portas fechadas e com as montanhas cheias de neve, Jerusalém seria uma presa fácil. Este era o primeiro sinal que Jesus estava respondendo à pergunta sobre quando serão estas coisas. Jesus estava olhando ao longo do tempo e vendo a história se desenrolar como um filme na sua mente. Ele viu, por exemplo, Nero no trono, ele viu Nero comandando o mundo, o grande imperador de Roma, mas ele também viu Nero se suicidando. Ele viu Nero enviando um grande general para poder tomar conta da Judéia, que estava debaixo de uma rebelião e que precisaria de um grande comandante. Então ele mandou Vespasiano para lá, e Vespasiano foi com a sua capacidade e debeliu a rebelião lá em Massada, e agora estava sendo designado para vir a Jerusalém para cumprimento daquilo que Jesus houvera dito para acabar com as rebeliões do momento. E, durante 3 anos, Jerusalém ficou sitiada. Só que, divinamente avisados por Deus, um grupo de crentes, antes que o exército romano chegasse a Jerusalém, fugira para outras cidades. Deus sempre tem um escape para o seu povo. Então, depois de fome, miséria, dor, tristeza, abatimento, sofrimento, resolveram então,
a morte de Nero, Nero se suicida, Vespasiano é chamado para voltar para Roma, e quando ele chega no Egito, ele é aclamado como rei, um novo imperador de Roma. E ele deixa em seu lugar o seu filho Titus. E Titus recebe uma ordem do seu pai: não destrua o templo. O templo era uma obra magnífica que Herodes o Grande houvera restaurado. Não destrua, era um cartão postal. Era a coisa mais bonita de Jerusalém. Era aquilo que encantava o mundo. Não destrua o templo. Mas os judeus se refugiaram no templo na hora que eles fizeram a tomada de Jerusalém e acabaram incendiando o templo. E quando Titus olhou, contrariando a ordem de seu pai, que agora era o novo imperador, e na Alexandria foi designado como novo imperador de Roma, ele vê o templo agora em chamas e ele vê as pedras caindo. E a pergunta que fica é: qual dos dois teria veracidade? As palavras de Jesus ou as palavras de Vespasiano? Vespasiano disse: não destrua o templo. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Jesus viu de maneira antecipada o fim de Jerusalém. Viu que ela desprezou os profetas. Viu que ela mofou dos que foram enviados. Viu que ela rejeitou ser abrigada por Deus. E agora chegou a hora da consequência. Quando você rejeita a graça, quando você rejeita perdão, quando você rejeita a proteção de Deus, quando você rejeita ser amparado por Deus, deixa eu lhe dizer isto com muita tristeza no coração: chegará o momento de você pagar com muita dor a sua rejeição. Deus está hoje, nesta hora, procurando aqueles a quem Ele possa abrigar, a quem Ele possa amparar, aqueles que, na verdade, estão aflitos e necessitados e que aceitarão a intervenção dele a seu favor. Então, a resposta primária de Jesus foi, quando ele foi interrogado: quando serão estas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? A primeira resposta dada por Jesus aos seus discípulos, que estavam embelezados com a religião, com a igreja, com o templo, com aquilo que se praticava ali, com as trombetas, com os sacerdotes impecáveis com suas vestimentas, foi exatamente esta: olha, e Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Eu quero lhe dizer que há muitas maneiras de Satanás enganar as pessoas. Uma delas é fazendo as pessoas ter fé na igreja e não confiando na palavra. Eu tenho encontrado muito isso, você também sabe disso. Você mostra para as pessoas na Bíblia como se viver, como se comportar, como se batizar, como ter ceia, como crer em Deus, e as pessoas dizem: mas a minha igreja faz diferente. Eu pergunto: em quem aquela pessoa crê? Na Bíblia ou na igreja? Este é um engano. Outros dizem: meu pastor diz que eu posso vestir, que eu posso viver, que eu posso fazer e que eu posso agir desta maneira. A pergunta é: em quem você deve crer? No pastor ou na Bíblia? Então, Jesus disse: tome cuidado, porque haverá enganos de todas as maneiras. Haverá engano para chamar sua atenção para os entretenimentos. Haverá engano dentro das escolas que levarão as pessoas a um estado de loucura e infundir na mente de uma criança sobre esta nova onda, sabe, de que você não sabe nem de que sexo que você nasceu sem definição. Tudo isso é loucura, tudo isso é engano, tudo isso tem uma mensagem subliminar por debaixo, é destruir valores e princípios morais das famílias. Então nós precisamos estar atentos aos enganos. O diabo usou muitas maneiras para enganar as pessoas. Ele usou artistas de televisão,
hoje os influenciadores pela internet para ensinar como viver, como vestir, como criar filhos, como ser mulher, como ser marido, como ser patrão, como ser empregado. Tudo isso foi ensinado de maneira enganosa. E por que não dizer que por trás da igreja, da religião, nós temos muitos enganos. Você vê as pessoas negociam a fé, isso é engano. As pessoas acreditam nos desafios que eles propõem, isso é engano. Isso é maneira de enganar as pessoas. Se você colocar o seu nome aqui, se você receber isso aqui, se você comprar isso aqui, você está sendo abençoado. Isto tudo é maneira enganosa. O objetivo é tirar o dinheiro das pessoas e levar as pessoas a ter fé em quê? Em absolutamente nada, naquilo que é passageiro e enganoso. Então Jesus advertiu os seus discípulos. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque ele disse assim, olha, acautelai-vos para que ninguém vos engane. E aí continua, porque muitos virão em meu nome. Quantos? Você acha que aparece aqui na televisão em nome de Satanás, em nome do capeta, em nome do diabo para enganar alguém? Não, eles vão vir em nome de alguém. Então Jesus disse, olha, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou de Deus, olha só, eu sou o Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido. Você pode ver que ele não está dizendo aqui, eu sou Jesus. Não, isso é uma loucura. Se aparecer alguém aí na sua igreja, na sua casa, dizendo, eu sou Jesus, você fala, vai para lá, está conversando mole. Mas vem em nome de uma unção. Eu sou ungido, Deus me ungiu, Deus me chamou, Deus me enviou, Deus me capacitou para isso. E eles arrastam multidões e as pessoas são incautas. Por quê? Jesus disse, porque o básico está aqui. Errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O povo é pobre de Bíblia. Bíblia não passa de um livro de histórias. Bíblia deixou de ter o seu papel prioritário, que é profetizar sobre a vida das pessoas. Bíblia é um livro profético. Aquilo que aconteceu na vida de alguém é o que está acontecendo, deve acontecer na minha e na sua vida. Aqui, por exemplo, eu estou falando que o povo tinha fé na igreja. E você sabe quantas pessoas têm fé na igreja hoje? Aqui estava dizendo Jesus que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. Aqui vem a profecia dizendo todo esse sistema religioso do mundo vai cair. Aqui estamos dizendo que haverá um cerco, haverá um período em que a pressão será tão grande que as pessoas se renderão, como aconteceu lá em Jerusalém. Mas aqui também tem um quadro profético, que antes que esta pressão e esta hora chegue para chegar a esta condição final, haverá um escape. Antes que Roma chegasse, o exército de Vespasiano chegasse para conquistar Jerusalém, os cristãos foram divinamente avisados e fugiram. E eu quero dizer que antes que venha o período de aperto, porque aqui vamos estudar quando serão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. E quando estas coisas começarem a acontecer, então estejam atentos, porque a hora da nossa saída da terra, do arrebatamento, da vinda do Senhor, estará em eminência. Então, este assunto é um assunto de suma importância para você, porque nós não estamos aqui olhando um quadro histórico que aconteceu com Jerusalém. Estamos olhando o quadro que, na verdade, nos nossos dias, existe enganos de todas as maneiras. Enganos na política, enganos na religião, enganos na vida social das pessoas. Como viver, como ser marido, como ser mulher, como ser filho, como ser patrão, como ser empregado, como ser cristão nesta hora. As pessoas estão enganadas. Fazer parte de uma igreja não é nada menos do que um engano. Fazer parte do corpo de Cristo é algo muito diferente de fazer parte de um sistema religioso. E isso é o que eu estou chamando a sua atenção. E isto é uma hora que nós precisamos de um milagre acontecer. Não se deixe
não deixe ser enganado por nada. Eu espero que estas coisas te ajudem e agora vou chamar você para fazer uma oração por você, pela sua família, pela sua saúde, pelo seu casamento, sem lhe cobrar nada. Eu não estou pedindo aqui dinheiro a ninguém. Estou pedindo apenas que você feche os seus olhos, abra o seu coração e diga: preciso da tua ajuda, me livre de ser enganado. Pai, é assim que eu me dirijo no final destes minutos que eu passei com estas pessoas, a tua presença sublime. Estou levando comigo mães e pais, moças, rapazes, homens, mulheres, crianças, que são pessoas necessitadas. Eu gostaria de pedir que eles não fossem massacrados, que eles não fossem exterminados, mas que eles fossem salvos. Eu gostaria de pedir a tua proteção sobre a vida de cada um, sobre o lar, sobre o casamento, sobre as finanças e, sobretudo, sobre a alma destas pessoas. Eu oro que o poder do teu nome ajude estas pessoas a escaparem de todo o engano e viverem uma vida mais próxima de ti. No nome de Jesus, eu agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Amém. Pois é, eu já cheguei aqui aos momentos finais, apenas lembrando a você que você pode continuar comigo aí pelo Instagram, não é? E se inscrever no canal Pastor César Augusto e também nos nossos canais no YouTube, Pastor César Augusto e Fé Perfeita. Participe dos nossos cultos, sejam abençoados e Deus vos guarde no nome de Jesus.